Olá, sejam todos bem-vindos. Os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos que nos dão a honra de fazer parte do nosso canal no YouTube e também na página do Facebook. A todos os meus agradecimentos. Estou gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca dos assuntos do nosso cotidiano. Portanto, não estarei falando nada novo, nada que você não saiba. Portanto, não é no que eu vou falar que eu gostaria que você prestasse atenção, mas como eu vou falar. O outro ponto que eu gostaria de advertir a todos é que duvide. Sejam capazes de duvidar do meu ponto de vista, do meu olhar. O que eu quero, entretanto, é exatamente provocar reflexão. Para isso, eu tenho muitas vezes que lhes chocar. Para que possa, a partir desse choque, desse impacto, pensar, refletir. Nós precisamos, nesse momento delicado em que o mundo vive, em que o Brasil vive, em que o planeta vive, nós precisamos pensar. Jamais deveremos perder a cabeça. Podemos perder a perna, podemos perder o dedo, um braço, mas perder a cabeça é afundarmos nas ondas que estão sendo geradas em todos os níveis, na área política, na área econômica, na área social, no meio ambiente, nas mudanças que estão ocorrendo no planeta, no universo. Nós precisamos manter a cabeça no lugar, precisamos ter equilíbrio. Pois bem, isso é só uma introdução. Uma cena que me chamou a atenção nesta semana, que foi postada no Facebook, são cenas de afetividade entre os animais. Inclusive animais de espécies diferentes. Esses vídeos que eu tenho certeza que todos compartilham, que todos admiram. Pois bem, eu fui impactado por esse vídeo e vou compartilhar isso com vocês. Que é o seguinte: nós estamos perdendo esse lado da afetividade, esse lado humano, esse lado gente, de abraçar, de olhar nos olhos. Esses gestos estão cada vez ficando raros entre nós. Felizmente, entre os animais, por mais paradoxo que seja, estamos vendo isso. E qual o recado disso aí? É mais ou menos o seguinte: a formiga permanece formiga. O cachorro permanecerá cachorro. O cavalo permanecerá cavalo. E quanto a nós? No que nós estamos nos transformando? Então eu vejo que nesse contexto de grandes transformações, a natureza humana ela está se desmanchando. Usando uma expressão bem forte, ela está se fragmentando. E nós estamos perdidos. Coincidentemente, nós estamos criando, nos apegando a uma realidade que é uma realidade virtual, que é uma realidade midiática, que é uma realidade mediada pelas mídias, pelas redes sociais, pelo mundo virtual. E estamos tomando essa realidade virtual como uma matriz, como uma mãe, como um espelho, como uma referência.
E eu creio que, nesse sentido, nós estamos perdendo o contato com a realidade mãe, que é a natureza. Portanto, nesse mundo de tantas transformações, perder de vista a natureza, deixar de olhar para o comportamento dos animais, é deixar de olhar para nós mesmos. Então fica esse chamado. Nós precisamos urgentemente tomar consciência, despertar do nosso sono profundo e olhar para a natureza, porque a natureza é um padrão. Antes da humanidade se constituir enquanto humanidade, quando a humanidade era apenas um embrião, quando nós nos engatinhávamos nas escuras e frias cavernas, a natureza era o padrão, era o espelho. E foi olhando para essa natureza que nós nos erguemos, que nós saímos da caverna. E hoje nós estamos criando uma nova caverna. Estamos entrando numa nova caverna, que é esta caverna virtual. E isso está tendo um impacto tremendo na nossa psique, na nossa alma. A ponto de, eu já tenho falado disso e vou repetir, de duvidar se ainda somos seres humanos. Que natureza nos habita hoje? Pois bem, um outro vídeo que me chamou a atenção, não sei se foi montagem, se foi fake news, não conheço a origem, a fonte do vídeo, mas eu vou falar naquilo que o vídeo me impactou, sem entrar no mérito da questão. Foi uma mulher, uma moça, que inclusive no vídeo é identificado como uma mulher cavalo, e que ela andava no campo, numa área campestre, de quatro, se comportando como de fato fora um cavalo, inclusive dando saltos gigantescos, como aqueles saltos daquelas provas em que o cavalo e o cavaleiro são submetidos, saltos, não sei como denominar esses saltos. Isso me chamou a atenção. E ontem mesmo eu falava com uma amiga, dizendo o seguinte: nesse momento em que nós estamos tão fragmentados, em que nós não sabemos quem somos, onde nós não temos referência, nós estamos nos apegando os arquétipos, os padrões, tipo o cavalo. Lembre que eu falei há pouco que o cavalo permanecerá cavalo, a formiga permanecerá formiga, a cobra permanecerá cobra, o cachorro permanecerá cachorro, de modo que nesse momento em que nós estamos perdendo a noção do que somos, que nós estamos desmanchando, isso é um fato que está acontecendo, que nós estamos vivenciando isso. Então, nós recorremos a esses padrões, a esses arquétipos, nos tornando em coisas tal como a cena daquela mulher se comportando como cavalo. Quer dizer, o cavalo é um padrão, certamente é um padrão para ela no momento em que talvez ela tenha perdido algo de si. E cenas como esta, eu tenho dito, vai ser recorrente. Eu tenho notado vários comportamentos que está mais para uma cobra, por exemplo, a pessoa ser uma cobra, identificar-se como uma cobra, do que para um ser humano. E vejo isso que isso coincide no momento em que nós estamos perdendo as nossas referências, estamos perdendo o espelho. Eu também tenho dito que e já está acontecendo isso, nos deparar com situações em que pessoas se apresentará para nós se comportando como se como entidades mitológicas,
De tal maneira que quem não entender de mito, de mitologia, não vai poder, por exemplo, entender o que o filho está falando, o que o aluno está se comportando em sala de aula. Eu tenho vários recortes, eu tenho observado isso, e isso tem me chamado a atenção com muita preocupação. A transformação na psique, no comportamento humano, diante de todas esses desmanche, tá certo? Dessa nossa civilização. Nós estamos com os nossos padrões, as nossas referências, os nossos pilares que dava sustentação à humanidade e à civilização, todos puídos. Nós somos feitos, na verdade, desse barro puído que não está mais se segurando. Então a gente precisa se reinventar. Agora, como se reinventar? Qual o ponto de partida? Qual a referência? Lembrando mais uma vez que há padrões na natureza. A formiga continuará sendo a formiga, a serpente continuará sendo serpente. E nós continuaremos sendo o quê? Preste atenção que o outro aspecto interessante é que eu vejo um deslocamento do bem e do mal. Lá onde era o bem, que se via que era o bem não está mais ali. Houve um deslocamento. E aquilo que a gente dizia que era o mal também não está lá. Possivelmente isso esteja coincidindo com as transformações, por exemplo, das inversões do polo magnético da Terra. Não sei, é apenas uma especulação. A minha fala é uma fala especulativa. É uma ilação. Portanto, quando eu disse que não é para você acreditar, é para você pensar. Estou trazendo material para você pensar, para você refletir e tirar suas próprias conclusões do que está ocorrendo conosco, com a humanidade, com o nosso planeta. O barco está afundando. Não é? Pois bem, então, essa questão dessa polaridade, dessas mudanças de polaridade, tá certo? Ver os discursos dos nossos líderes, inclusive religiosos, apostando cegamente em temas que faz apologia ao ódio, apologia ao uso de arma, como se isso fizesse parte dos ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo. Gente que coloca, por exemplo, sobre a Bíblia um revólver, uma arma. Quer dizer, tem alguma coisa errada, há algo errado que está acontecendo com a humanidade. Há um deslocamento aí. O outro aspecto também que eu falo nesse deslocamento, nesse desmanche da humanidade, e me perdoe a expressão que eu vou usar, porque hoje é tão delicado, a situação está tão espinhosa, nós estamos tão em carne viva que a gente não pode mais nem falar. E às vezes nós precisamos falar certas expressões porque é o que nos resta. Por exemplo, eu me questiono hoje, por exemplo, o bicho já fez isso diante de uso das ferramentas, dos celulares, se o jovem hoje, se o adolescente hoje se masturba. Eu me pergunto, eu não sei. E aí vem uma outra pergunta. Será que a automutilação dos jovens, que está acontecendo recorrente, não é uma espécie de substituição da masturbação, a descoberta do corpo, pela falta de referência, pela falta de noção de pertencimento, quem eu sou, que corpo é este que eu tenho? Pense, meu amigo. Não aceite nada como verdade do que tenho falado. Sinta-se chocado e reflita. Tire as suas conclusões. Porque nesse momento de tantas mudanças radicais, a verdade que prevalecerá é a sua. Portanto, não perca a sua cabeça. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau.